Olá, gente. Bom dia para mim aqui agora. Nós vamos começar mais uma aula aqui. E nessa aula a gente vai falar sobre as intercorrências na ozonoterapia. Vamos falar sobre a toxicidade do ozônio, né? Aqui na ozonoterapia. E sabendo que o ozônio, ele é um agente tóxico, né? Então, a gente sabe que ele pode ser tóxico ali para os pulmões, para os olhos, para o nariz, em menor grau ali na pele, né? E ele é muito prejudicial para a mucosa respiratória, uma vez que ele tem substâncias, né, de neutralização que são suficientes contra essa mistura ali e que serão ali prejudicial para a saúde, tá? Particularmente, gente, crianças, pacientes com asma e outras broncopulmonares, elas estão, assim, em risco com ozônio, né? Porque criança, principalmente, que ela não sabe ali como tratar, geralmente, você vai falar com uma criança, é difícil para ela poder absorver ali a sua informação. Então, é muito importante que, quando nós formos fazer o ozônio, nós tenhamos esse cuidado. O ozônio, ele é um agente terapêutico, né? Ele pode ser usado ali como um agente terapêutico. Então, nós temos também que ter ciência que ele pode ser tóxico, muito tóxico ao organismo, né, e pode até causar a morte. Então, nós precisamos fazer do ozônio, trabalhar com ozônio em doses fisiológicas, né, porque as doses fisiológicas, elas vão se comportar, assim, surpreendentemente, assim, no nosso organismo. Mas doses altas vai torná-lo, doses elevadas, vai tornar o ozônio um agente muito tóxico, né? Então, o conceito válido ali para qualquer molécula é que a dose adequada faz com que a diferença entre um agente terapêutico e um agente tóxico, né? Então, portanto, para a segurança ali dos nossos pacientes e profissionais da saúde, a concentração ambiental de ozônio, ela deve ser controlada de modo a não exceder um limite estabelecido ali, tá? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela permite trabalhar durante 8 horas, quando a concentração de ozônio é de 0,6 ppm, sendo percebido com antecedência, assim, como um forte cheiro de ozônio, quando você sente que é muito forte, você tem que parar. E trabalhar com uma dose segura, ela é bem vantajoso, uma vez que nos alerta, né, sobre o excesso ali de ozônio no ambiente ali onde estamos, né. Então, é importante termos ali na clínica, na nossa clínica, um um local bem arejado, onde eu possa controlar esse nível de ozônio que vai estar suspenso ali que vai estar suspensa ali no ar, certo? Então, eu tenho aqui, na ozonoterapia, né? Então, esse foi um estudo que foi feito ali na Alemanha, onde eles viram que 1 ppm, o paciente pode sentir lacrimejamento, irritação do trato respiratório superior, rinite, tosse, cefaleia, náuseas, pessoas predispostas pode adquirir asma, tá? 2 a 5 ppm, aumento progressivo da dispneia, edema agudo de pulmão pode ocorrer ocasionalmente, 10 ppm, morte dentro de 4 horas, e 50 ppm, morte em minutos.
Então, a gente precisa saber trabalhar com essas doses de ozônio no organismo, saber que cada organismo vai reagir de uma forma e que vai ter uma resposta ali. Então, quando eu tenho, né, uma intoxicação com ozônio, eu preciso ter manejos, saber ter manejos e saber como lidar com a situação e saber como eu vou conduzir esse meu paciente aqui com relação à ozonioterapia, tá? Então, nós vamos discutir agora 3 casos, né? Que é importante nós discutirmos esses casos, porque nós temos que ficar alertas com relação às intercorrências que pode ocorrer com a ozônio. Então, foram 3 casos que eu separei de medicina forense e patologia, tá? Para nós discutirmos aqui. Então, vamos lá. Então, uma morte inesperada durante a terapia com oxigênio e ozônio. Então, junho de 2000, o resumo é descrita uma morte inesperada causada por embolia gasosa que ocorreu durante a terapia com oxigênio e ozônio, administrada por autohemotransfusão, que é a autohemoterapia, para a psoríase. Essa complicação incomum sugere a necessidade de investigar os benefícios e efeitos adversos da aplicação médica do ozônio. Então, vamos ver aqui o que aconteceu aqui nesse primeiro caso. Nesse primeiro caso aqui, o que aconteceu, tá? O paciente aqui está dizendo que o paciente morreu por embolia. O que aconteceu? Na hora que estava sendo feita a autoenterapia maior, foi deixado entrar uma grande bolha de gás, porque na realidade não é ar, quando você enche lá, tem gás lá dentro, e entrou na veia e o paciente teve uma embolia. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com relação a essa questão da autoterapia maior. Eu sempre falo que quando a gente vai fazer uma autoterapia maior, você não sai de perto do seu paciente, você fica ali com ele até o momento ali que o procedimento acabou. E quando está acabando lá na bolsa, você precisa ter a ciência de que está acabando de desligar, porque às vezes vai com uma velocidade tão grande que você precisa parar imediatamente ali. Então, muito cuidado quando for fazer autoterapia maior, porque pode ter essa complicação, certo? O segundo caso que eu vou trazer é, é, é um caso de acidente vascular cerebral vértebro basilar durante a terapia com oxigênio ozônio. O caso é o seguinte: histórico clínico aqui da paciente. Uma mulher de 66 anos que fumava 20 cigarros por dia desde os 22 anos, com hipertensão em tratamento com diuréticos, foi admitida no Hospital Universitário de Perugia, Itália, devido ao início abrupto de cegueira bilateral. A paciente foi admitida de uma clínica local de dor e desenvolveu, durante uma injeção de ozônio intradiscal lombar L5S1 para ciática, uma cefaleia frontal do tipo tensional, sem náuseas e vômitos, e em seguida, quase repetidamente, cegueira bilateral. Na entrada, o oftalmologista fez toda olhou ali, né, a paciente. Então, vamos lá. A discussão do caso. A discussão do caso. Até onde sabemos, este é o primeiro caso documentado de acidente vascular cerebral vértebro basilar durante uma aplicação médica de oxigênio e ozonoterapia. O paciente apresentava a síndrome de Anton como resultado da hipoperfusão no topo do basilar. A ocorrência de um infarto bilateral simultâneo
no território da artéria cerebral posterior é geralmente determinada por embolia ou progressão de um trombo na artéria basilar. Neste caso, o estudo angiográfico realizado exclui um evento embólico de artéria para artéria, causado por cervical proximal. Então, esse caso aqui é um caso, gente, que possivelmente a pessoa que fez, ela não fez a marcação certa na coluna, tá? Ela não, além de não fazer a marcação certa na coluna, ela deve ter usado uma agulha que não foi adequada, o gás expandiu-se ali no local, levando para um outro lugar e dado essa cegueira que foi temporária, não foi uma cegueira que a paciente continua ali com ela. Então, mais uma vez, se reflete o cuidado de usar o procedimento certo, marcação certa, tudo certo. Para quê? Para que não haja, para que não ocorra um caso desse aí. E vamos para o terceiro e último caso. O terceiro e último caso foi uma sepsemia fulminante secundária à terapia com ozônio para a hérnia de disco lombar. Resumo um relato do caso e a discussão clínica. Descreveu uma complicação rara, mas fatal, secundária à terapia com oxigênio ozônio para o tratamento de hérnia de disco lombar. Complicações previamente relatadas secundárias à terapia com oxigênio ozônio são raramente relatadas. Discite séptica e abscessos epidurais foram relatados após mielografia, punção lombar, injeções intravertebrais, anestesia epidural, acupuntura e terapia intradiscal com quimopapaina. Relatamos o primeiro caso de infecção local com disseminação sistêmica fatal secundária a esse tratamento. Um homem de 57 anos, tá? Deixa eu passar aqui. Um homem de 57 anos, previamente tratado com terapia com oxigênio e ozônio, apresentou dor lombar bilateral. A tomografia computadorizada lombar revelou a presença de discos hernianos, L4, L5 e L5S1. 3 dias após a admissão no hospital, o paciente desenvolveu uma sepsemia fulminante. Uma tomografia computadorizada abdominal pélvica e torácica e cultura de sangue levaram ao diagnóstico de desenvolvimento muscular lombar pirogênico, acompanhado de embolia pulmonar séptica secundária e infecção por Escherichia coli. Este relato de caso identifica uma complicação rara e fatal da terapia com oxigênio e ozônio no tratamento de uma hérnia de disco lombar. A sepsemia aguda fatal deve ser considerada entre as principais complicações da terapia com oxigênio e ozônio no tratamento de uma hérnia de disco lombar. Então, vamos discutir esse caso. Gente, esse caso é um caso, assim, que eu fico impressionada. O que aconteceu aqui? Vocês viram aqui, lombar pirogênico. O paciente provavelmente teve um choque pirogênico, porque a pessoa deve ter utilizado uma seringa, reutilizado seringa. A pessoa não fez asepsia no local que foi fazer. É uma agulhinha fininha. Gente, fez um furo, é meio de contaminação, meio de contato. Tem que fazer asepsia, tem que limpar. Eu geralmente falo, às vezes o paciente passou o dia no trabalho, e vai ali para fazer uma aplicação. Então, o que você tem que fazer? Passa o primeiro algodão, limpa, passa o segundo algodão, está sujo ainda, limpa novamente, usa luva. Tem gente que faz aplicação, não usa uma luva. Então, precisa ter esse cuidado na hora da aplicação, gente. Asepsia. O paciente teve um choque pirogênico e um choque séptico. Então, isso é gravíssimo, né? Terminei a aplicação ali, seja no paravertebral, nas hélices, seja no joelho, tem que botar um bronto-stop, tem que tampar. Você não sabe qual o tempo de coagulação desse paciente quando aquele buraquinho ali vai fechar.
entendeu? Isso aqui é uma falha humana, uma coisa que que, assim, é difícil, né, inexplicável, uma coisa, assim, difícil de acreditar que ainda tem profissionais que trabalham de uma forma tão rudimentar, tão sem perícia dessa forma aí. Então, vamos tomar cuidado na hora que for a fazer qualquer procedimento com o paciente. Então, se eu tiver uma intercorrência com autoimunoterapia maior, eu vou ter o quê? Uma embolia, né, gasosa. Então, o paciente ele vai sentir uma sensação de borbulhamento, tá? Axilar, tosse, sensação de opressão retroesternal, tonturas, distúrbios visuais, que é a ambropia, crise de hipotensão, sinais de isquemia cerebral, tá? Paresia dos membros, sepsemia pode acontecer, nós vimos ali, AVC, dor torácica, e podendo ocorrer até morte, tá? Então, vamos ter cuidado, tá? Ozônio é maravilhoso, mas a gente tem que tomar cuidado. E quais são os cuidados que eu posso ter na embolia gasosa? Eu vou ter que, o paciente já apresentou, vou ter que administrar oxigênio ao paciente, vou elevar os membros inferiores, verificar a pressão, né, botar pressão arterial, oximetria, colocar o paciente, né, na posição de Trendelenburg, administrar 3 ampolas de vitamina C, e NAC de 600 em 250 ml de soro fisiológico. Na outra via do Polifit, você vai botar 500 ml de soro ou mais fisiológico, vai correr rápido, porque o paciente vai estar sem oximetria, o paciente vai estar sem pulso, então você precisa tirar o paciente daquela situação, tá? E levar prontamente levar prontamente o paciente para o hospital ali. Então, é importante fazer todos esses cuidados, certo? Então, gente, ozônio é maravilhoso, maravilhoso, mas tem seus riscos, e nós temos que cuidar para que o nosso paciente não sofra uma intercorrência e tenha que você ter que levar ali o seu paciente para o hospital com, com, com essas intercorrências com ozonioterapia, certo? Vamos dar uma pausa agora e já voltamos para nós entrarmos na parte de ozonioterapia e exames laboratoriais, certo?